Eu sou David, o Inconveniência, e sou fonoaudiólogo especialista em jogos. E hoje vou te contar sobre a história do campeão Yasuo. Se você joga League of Legends, com certeza já passou pela situação extremamente inconveniente e irritante de ter um Yasuo no seu time que morre 10 vezes em 10 minutos e depois culpa o caçador. Ele é o campeão mais amado, mais odiado e mais memeado do jogo. Mas, por trás daquele botão de maestria piscando na sua tela, existe uma das histórias mais pesadas, injustas e desconfortáveis de toda a Runeterra. Esqueça o jogador tóxico da fila ranqueada. Hoje, nós vamos dissecar a mente de um homem que perdeu absolutamente tudo por causa de um único erro de ego e de uma falsa acusação que destruiu sua vida. Nossa história começa em Ionia, a terra da magia e do equilíbrio. Yasuo não era um guerreiro comum, ele era um prodígio absurdo. Enquanto os outros alunos suavam para aprender o básico da espada, Yasuo tinha um talento natural que beirava o insulto aos mais velhos. Ele chamou a atenção do ancião Souma, o último mestre da lendária técnica do vento. Souma viu o potencial do garoto, mas também viu o seu maior defeito, a arrogância. Yasuo era impulsivo, orgulhoso e sem paciência. Yone era o oposto, disciplinado, respeitoso e centrado. Ele amava Yasuo, mas vivia tentando frear o ego do irmão. Yone chegou a dar a Yasuo uma semente de bordo, um símbolo de humildade em Ionia, pedindo para que ele a cultivasse junto com seu caráter. Mas o ego é uma coisa inconveniente. Ele nos cega quando mais precisamos enxergar. O equilíbrio de Ionia é estilhaçado quando o Império de Noxus invade a região com força total. A guerra chega, e a escola de espadachins é convocada para a batalha. A missão de Yasuo era simples, mas crucial: proteger o ancião Soma no templo. Ele não deveria ir para a linha de frente. Mas ouvindo os sons da guerra ao longe e confiando cegamente na sua própria força, Yasuo achou que sua espada seria mais útil no campo de batalha. Ele abandona seu posto. Quando ele retorna, percebe o peso de sua desobediência. O ancião Souma estava morto. Mas o pior não era a morte em si, e sim a causa. Souma foi assassinado por uma técnica de vento, e o único homem vivo capaz de dominar o vento era Yasuo. Pensa na situação, você comete um erro de indisciplina, seu mestre morre enquanto você estava fora e a arma do crime aponta diretamente para você. Ninguém quis ouvi-lo, ele foi condenado por traição e assassinato. Para não ser executado injustamente, Yasuo foge. Ele passa a viver como um andarilho, sendo caçado pelos seus próprios amigos. Ele precisou derramar o sangue das pessoas com quem cresceu junto para sobreviver. Mas a pior de todas as caçadas estava por vir. Aquele que o rastreou e o encurralou foi ninguém menos que Yone. O irmão que sempre tentou protegê-lo agora empunhava a espada para executá-lo. Yasuo implorou, jurou inocência, mas Yone já havia tomado sua decisão. Eles lutaram, e no fim a técnica do vento foi mais forte. Yasuo matou o próprio irmão. Yone morre nos braços de Yasuo, acreditando até o último segundo que o irmão era um assassino traidor. Se existe uma inconveniência maior na vida do que ter que carregar a culpa por algo que você não fez, misturada com a culpa de ter matado seu próprio sangue, eu desconheço. Ele sofreu muito durante todo este processo. Escute a voz do Yasuo no jogo. Ele tem um tom áspero, pausado. Ele frequentemente usa suspiros e respirações pesadas entre as falas. A respiração, que é o motor da fala, também é a fonte da magia dele, o vento. O trauma mudou a comunicação de Yasuo. Ele deixou de ser o jovem que gritava sua arrogância aos quatro ventos para se tornar um homem monossilábico, de voz cansada. Ele bebe constantemente para entorpecer a mente. Suas falas são curtas porque ele não tem mais com quem conversar, e as técnicas saem quase como urros de dor aprisionada. Mas a história dele não termina na miséria absoluta. Yasuo encontra a redenção de duas formas. Primeiro, ele conhece Talia, uma jovem tecelã de pedras de Shurima. Ao aceitá-la como aprendiz, Yasuo se força a assumir a responsabilidade que ele ignorou na juventude. Ele a ensina a controlar seu poder e, ao fazer isso, reaprende a se controlar. Segundo, a verdade sobre a morte do ancião, e Yasuo descobre que a verdadeira assassina não foi um Ioniano, mas uma exilada noxiana chamada Riven. Durante a invasão, Riven foi pedir ajuda a Souma para quebrar sua espada rúnica. A energia quebrou, uma farpa voou impulsionada pela magia do vento contida na lâmina e matou o ancião por acidente. Não foi assassinato a frio. Foi um acidente trágico que custou a vida de Souma, a vida de Yone e a alma de Yasuo. Essa é a verdadeira jornada do vento imperdoável. Se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal.
Até a próxima inconveniência.